Fala, especialista! Seja muito bem-vindo a essa primeira aula aqui do módulo de conceitos. E se você veio direto para cá para a aula de conceitos, eu vou pedir para que você assista um filme. E aí, depois que você assistir o filme, você vai mudar de decisão. Acho que você vai voltar para a aula de fundamentos. Mas, eu vou passar para vocês um filme aqui de uma história animal. Uma história que vai fazer muito sentido do que a gente está vivendo. Então, sem enrolar muito, vou passar logo aqui o trailer para vocês entenderem do que eu estou falando. Olha que fantástico. Essa história se passa na Segunda Guerra Mundial. Um tenente japonês, ele foi designado para a Ilha das Filipinas como uma equipe. Ele foi treinado pela inteligência japonesa. E aí ele fazia estratégia de guerrilha contra os filipinos. Nesse momento ele é avisado que a guerra acabou e ele não acredita, porque no treinamento da escola secreta o professor falava que isso poderia acontecer. Vocês não têm o direito de morrer. E ele ficou durante muito tempo lutando nas Filipinas. A guerra já tinha acabado. Só que daí ele lutava com os policiais e o exército filipino e ele achava que era os oficiais da guerra ainda. E no final sobrou ele e poucos dos seus soldados, a maioria deles morreram. Ele ficou 30 anos lutando nessa guerra. Porque ele não acreditava que os japoneses desistissem da guerra. Porque não é do feitio do japonês. Essa é a história de Hiro Onoda. Ele lutou 30 anos uma guerra que não existia. A história dele é uma história muito bonita que fala sobre persistência, sobre lealdade, sobre toda essa visão de pátria que os japoneses têm, né? E aí, para ele, samurai não desiste. E quando as pessoas falavam que a guerra tinha acabado, que o Japão desistiu da guerra, para ele aquilo era uma coisa inaceitável, não tinha como isso acontecer. E aí fizeram diversas ações para fazer ele desistir. Por exemplo, jogaram panfletos na selva para que ele visse e ele olhou aqueles panfletos e falou, não, isso aqui é estratégia inimiga porque a gente tá indo bem. Ou então fizeram fotos da família dele pedindo para que ele parasse. E aí ele achou que os familiares deles tinham sido obrigados a mandar aquelas fotos, aquelas imagens. E ao passar do tempo, o cara brigando ali, né, entrando em conflito com a polícia local, diversos amigos deles, aliados deles, morreram, sobrando praticamente só ele mais um. E aí depois, no final, acabou que só ele sobreviveu. E pro Japão, Hiro também tinha morrido. Então a história dele acabou virando uma lenda no Japão. Em 1974, um aventureiro chamado Norio Suzuki, ele foi até as Filipinas e ele queria encontrar 3 lendas, que seria o Tenente Hiro, um panda e o Abominável Homem das Neves, nessa ordem. Então, em fevereiro de 1974, esse aventureiro ele chegou nas Filipinas e ele encontrou o Hiro. E aí, em conversa com o Hiro, ele falou que ele só ia sair daquela ilha se um oficial do exército japonês falasse para ele que a guerra realmente tinha acabado e ele entregasse a missão concluída. E o que o governo japonês fez? Verificou quem que era o comandante imediato dele, e aí esse major, aposentado já, ele era até um livreiro, levou ele para as Filipinas para que ele
falasse para ele que a guerra tinha acabado e que a missão dele tinha sido concluída. E aí o Hiro, ele tinha o seu uniforme, a sua espada, a sua arma, tudo impecável, porque ele guardava e cuidava muito bem, até ele ir lá e o oficial falar para ele que realmente ele tinha entregue a missão dele. E aí ele pegou a espada dele e ele entregou para o presidente das Filipinas como um ato de rendição. E ele foi perdoado pelos vários crimes que ele cometeu, porque afinal de contas foram 30 anos cometendo crime, né? Ele achou que a guerra tinha acabado e ele atirava e matava nos policiais, então ele cometeu muitos crimes lá na Filipinas. Inclusive, muitas pessoas queriam que ele fosse punido pelos crimes que ele cometeu, por mais que ele achava que ainda estava em guerra. E aí ele voltou para o Japão e lá ele ficou muito famoso e aconteceu muitas mudanças e isso deixou ele muito incomodado, essa situação dele ter ficado famoso por causa dessa história e todas as mudanças que aconteceram. E aí em 75 ele veio para o Brasil, morar aqui, onde ele ficou alguns anos, e aí ele voltou para o Japão e em 2014 ele morreu aos 91 anos. Mas o que eu quero contar com essa história do Hiro? Ele foi um exemplo de determinação, de patriotismo, de lealdade, de persistência. E essa é uma história real que conta a história de persistência desse senhor magnífico, muito inspiradora a história dele. Inclusive, esse ali é o trailer do filme, vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem o filme se for da vontade de vocês. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer, toda essa história bonita, é para que você entenda que às vezes você vai estar lutando uma guerra que não existe. E aí você tem que tomar muito cuidado para não passar 30 anos da sua vida lutando uma guerra que não existe. Por quê? As pessoas, quando elas começam a escrever, elas tendem a ser muito idealistas, que é um mundo perfeito, que é tudo do jeito delas. E aí acaba criando uma guerra que vai durar para sempre. E agora que eu já mostrei para você todos esses fundamentos, que é o que? Você conseguir entender que isso é um negócio, que para esse negócio funcionar, você precisa ter estratégia, você precisa ir pelos caminhos certos, tomar as decisões corretas, aí você vai lutar nessa guerra de uma maneira muito mais efetiva e entender que é o que? É um produto que no final ele tem que te dar um lucro e esse lucro é o que vai fazer a sua mensagem chegar mais longe. Então não adianta você só focar ali na persona do artista, colocar minha máscara de artista e ficar trabalhando, escrevendo e fazer um material incrível. Eu preciso entender quais são as estratégias, eu preciso saber me posicionar como um empreendedor e fazer com que isso aconteça, porque dessa maneira minha mensagem vai chegar mais longe. E aí, obviamente, eu vou ter muito mais retorno. E com todas essas informações que eu passei para vocês no módulo de fundamento, que eu vou passar agora no módulo de conceito, a chance de você lutar uma guerra que não existe é praticamente zero. Porque você sabe como que funciona, você sabe as regras do jogo, você sabe o que pode acontecer. Então você vai tomar uma decisão e não vai insistir em algo que não está dando certo. Por quê? Porque você vai criar tração no seu negócio e vai tratar isso como um negócio. Você não vai ser o autor de um livro, você vai ser o autor de diversas obras. Você não vai transformar a vida das pessoas apenas com um livro, mas de diversas maneiras, com curso, com mentoria, com imersões. E isso vai fazer com que o livro te gere autoridade. Entendendo isso como um empresário, empreendedor, com certeza você não vai ficar lutando uma guerra que não existe. E é por esse motivo que lá no começo dessa aula eu falei que se você veio direto para o módulo de conceito e pulou o módulo de fundamentos, a chance de você lutar uma guerra que não existe, ela é muito grande. Então se você está nessa situação, volta lá, assiste o módulo de fundamentos, porque ele é importantíssimo para você saber aonde você está entrando e jogar conforme a regra do jogo. E lembra lá no módulo de fundamentos, quando eu falei sobre a formiguinha, que é de pouquinho em pouquinho que você vai fazer, que é de post em post que você vai ganhando audiência? Então, agora que vocês finalizaram o módulo de fundamentos, eu tenho certeza que você tem muito mais clareza de tudo para conseguir se comunicar da maneira correta. E é por isso que o módulo de fundamentos foi tão importante para você. Outra coisa muito importante que eu preciso que você saiba é que a direção correta ela é muito mais importante do que a velocidade. Então, direção é mais importante do que velocidade. Agora, com o módulo de fundamentos, você já entende qual que é a direção que você vai tomar. Então, você já tem um norte, você já sabe como você vai caminhar, você já não está mais indo no automático, você tem um planejamento, você tem um rumo. E aí, nessa direção, o que você precisa fazer? Você precisa ser constante. Não é você pegar e fazer tudo de uma vez só e ficar morto de cansado. Não, você é fazer de maneira constante para poder fazer sempre. E essa constância quer dizer que você está em movimento. Então você não pode ficar parado. As próximas aulas agora são aulas muito mais
práticas. Você vai ter que colocar a mão na massa e fazer. E aí, cada um vai ter o seu tempo. O que eu sugiro para você que você faça em um tempo contínuo. Separe um tempo específico durante o seu dia para você fazer todo dia um pouquinho e assim você conseguir concluir algo grande e fortalecido. Porque não adianta você chegar rápido no local que você não quer ir. Então eu vou pedir para que você assista às aulas, faça os desafios que estão sendo propostos ali, faça os posts, faça tudo certinho como que está ali para lá no final você ficar muito feliz com o resultado. E aí, de like em like, de venda em venda, você vai ganhando mais autoridade. E aí o teu livro vai ganhar todo aquele poder acumulativo que eu falei lá no módulo de fundamentos. Beleza? Essa foi a mensagem aqui para essa aula de abertura. Na próxima aula a gente vai falar sobre os 3 pilares, muito importante. Te vejo lá. Valeu!